Geralmente, quando a gente fala de cinema brasileiro, a gente sempre escuta as mesmas coisas. Ah, porque o cinema brasileiro só faz a mesma coisa. Ah, porque o cinema brasileiro é só filme de favela, é só filme de crime. E aí a gente tem, né? A gente que vê muita coisa, a gente vê muito filme brasileiro, a gente sabe que não é só isso, tá longe de ser só isso. Mas hoje eu queria falar de um filme que eu amei. Ele é um filme sobre criminalidade, mas ao mesmo tempo, ele é um filme completamente diferente do que a gente espera quando a gente fala que vai ver um filme sobre criminalidade. Porque hoje eu vou falar de um dos meus filmes favoritos nacionais recentes que eu tive a oportunidade de rever, que foi Os Enforcados, filme do Fernando Coimbra, que é um filmaço que eu tive a chance de ver no ano passado e agora, finalmente, de rever esse filme. Ele é um filme que ele brinca bastante com uma ideia de fazer uma releitura de literatura, mas sob o viés do cinema brasileiro, né, do olhar brasileiro, de uma cultura brasileira, ao mesmo tempo que ele brinca muito bem com um tom mais humorado, né, um tom mais talvez humorístico, só que com um humor mais ácido, um humor que eu diria que é até um humor macabro e que funciona muito bem. E talvez por isso me conquistou tanto. Eu acho que poucas vezes eu dei tanta risada sozinho no cinema, em uma sessão muito cheia, porque parecia que só eu tava realmente me divertindo de gargalhar com aquele filme. Embora, claro, ele é divertido de outras maneiras, eu acho que as pessoas estavam talvez chocadas com algumas coisas, enquanto eu tava dando muita risada com esse filme. O Fernando Coimbra, ele consegue trazer, ele é um diretor bem legal, assim, eu gosto muito do trabalho dele. Ele é um diretor muito conhecido pelo Lobo Atrás da Porta, que é um filmaço também, super recomendo. E que ali ele faz um filme bem denso, bem sério, que é baseado numa história real trágica e pesadíssima. E aqui ele traz um pouco desse ar mais da tragédia, de uma história que ela é pesada, ela tem seus tons ali muito mais pesados, muito mais drásticos, mas ao mesmo tempo ser quase uma sátira ácida e que faz um comentário muito interessante, como eu falei, sobre a questão do crime, mas por um lado que a gente não costuma explorar, principalmente no cinema, né? No cinema, como eu falei, as pessoas falam dos filmes de favela, dos filmes de crime, filmes da polícia, a tropa de elite e tal. E assim, a gente tem filmes que vão para esse lado, mas em Os Enforcados a gente tá olhando um viés de um crime, né, de uma família de classe média alta, talvez só alta, e que ela tá envolvida com o jogo do bicho. E aí a gente tá com um olhar bem diferente sobre isso, mas o que mais me chama a atenção realmente no trabalho do Fernando Coimbra aqui é esse jogo de tons, né, um tom mais pesado, um tom mais macabro, em uma obra que, ao meu ver, ela não é só uma releitura de algo muito foda, assim, da literatura, mas ela também traz muitas outras referências de literatura clássica que eu acho muito legais. Eu, na minha primeira vez que eu assisti esse filme, pra mim, eu disse que era a melhor adaptação cinematográfica de O Coração Delator, do Edgar Allan Poe, que é um conto, né, uma história que não vou entrar muito em detalhes, até para tentar não evitar spoilers aqui dos próprios Enforcados, mas é uma história que toca muito ali no tema da paranoia, que toca muito ali no tema da culpa, e que eu acho que tem um momento específico de Os Enforcados que é, para mim, exatamente uma referência ao Coração Delator. Mas depois, né, vendo outras opiniões, depois vendo mais comentários, eu descobri que Os Enforcados ele é meio que uma releitura de Macbeth do Shakespeare. E ao mesmo tempo, ao meu ver, ele também oferece uma narrativa que me lembra bastante a jornada do Michael Corleone ali em O Poderoso Chefão, né? Tanto a adaptação cinematográfica quanto o livro do Mário Puzo. Então, para mim, é um grande caldeirão de referências, é um grande caldeirão de obras que esse filme me lembra e obras que, no geral, eu gosto, né? Eu não tenho muito contato com Macbeth, não cheguei a ler a Macbeth, não lembro de ver uma adaptação direta de Macbeth, mas eu gosto de O Coração Delator, eu gosto muito de O Poderoso Chefão, e eu enxerguei esses toques ali em Os Enforcados, o que tornou para mim uma experiência ainda mais interessante. A gente tem uma premissa de um cara que ele e a esposa, eles têm, como eu falei, essa vida de classe alta, até que um dia eles se veem num cenário de não terem mais dinheiro, e aí a partir disso eles traçam um plano de tentar tomar o controle do jogo do bicho. E aí, a partir do momento que eles fazem o primeiro passo desse plano, tudo dá errado. E aí, esse tudo dar errado joga esses dois personagens numa jornada imprevisível, louca, bizarra, que vai tendo cada reviravolta, cada
Parece que cada momento que esse filme joga uma informação nova, cada novo evento que acontece em Os Enforcados, faz a gente ficar cada vez mais com aquela sensação de o que vai acontecer agora, sabe? Cada nova informação, cada nova virada, e a gente fica cada vez mais envolvido no tipo, sem conseguir entender pra onde essa história ela vai. E eu acho isso muito fascinante, já que a gente tá falando de uma obra brasileira que ela toca em um tema interessante, que ela desenha ali uma jornada legal, boas atuações e também com referências ali que, como eu falei, são muito legais, são muito apelativas pra mim, por exemplo. É uma sátira que ela não tem medo de se arriscar. Eu acho que o Fernando Coimbra ele acerta muito, porque ele não tem medo de se arriscar aqui. Ele cria passagens muito pesadas, muito pesadas. Ele tá assim, na beira talvez do cancelamento, né, de gente ver o filme e achar de mau tom, achar de mau gosto. Mas ao mesmo tempo ele consegue apresentar isso de uma forma que eu acho interessante, eu acho cinematograficamente legal, assim. Eu acho que ele não recorre a uma coisa tão explícita ao ponto de incomodar, mas ele sempre tá ali ousando, seja com um aspecto mais sensual, seja com o aspecto da violência, e sempre ali criando momentos cômicos, criando momentos que você dá risada. Se você não tá dando risada de nervoso, você tá dando risada porque você está achando engraçado, ainda que, como eu tava dando risada porque eu estava achando hilário sozinho no cinema. Mas antes de eu continuar falando desse filme, eu quero só me apresentar para quem ainda não me conhece. Aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever se for novo por aqui. Deixa também um like nesse vídeo que isso vai me ajudar bastante. Se você quiser trocar uma ideia, quiser saber o que eu tô assistindo, me segue nas outras redes sociais. O arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora hoje falar do filme Os Enforcados, obra do Fernando Coimbra, que me deixou ali muito apaixonado, né? Como eu falei, foi pra mim, de cinema nacional, um dos meus filmes favoritos dos últimos anos. É um filme que eu acho ele bem forte de várias maneiras, mas não forte de ser muito difícil de assistir, mas forte no sentido de deixar uma marca, assim. Tipo, é um filme que eu fiquei lembrando dele. Ele, pra quem não se lembra, entrou na minha lista de melhores filmes do ano passado. Eu tinha visto ele no ano passado, então pra mim eu já contabilizei ele lá, porque foi um filme que eu falei, cara, nossa, sabe? Eu saí do cinema em mania, assim, tipo, eu falei, meu Deus do céu, que filme divertido, que filme legal, eu preciso ver esse filme de novo, quero ver esse filme de novo, quero falar desse filme pra todo mundo, porque eu acho que todo mundo devia ver Os Enforcados. Ele é um filme, como eu falei, que tem essa premissa de colocar os personagens numa espiral de loucura, né? Toda vez que eles vão fazer alguma coisa e isso meio que vai se tornando, vai se embolando e ficando cada vez mais caótico, cada vez mais louco, cada vez mais difícil de sair da situação que eles estão se envolvendo e a gente não sabe pra onde vai. Isso causa ali uma sensação de, pelo menos na segunda metade do filme, você fica tipo, sabe, você fica realmente assim, sem fôlego, porque você não sabe pra onde isso vai. Em nenhum momento, Os Enforcados, ele tem, como O Lobo Atrás da Porta, uma situação ou um tom mais dramático que bota os pés no chão, sabe? Os Enforcados, ele é um filme que ele vai ali acelerando, ele vai ali, sabe, descontrolado, incrivelmente caótico. E eu acho que uma das coisas que mais representa isso é a trilha sonora da Reforma. A Reforma é uma parte importante dessa história, de certa maneira. Ela começa falando de uma reforma, isso acaba sendo tópico de conversas, de diálogos do filme. E em vários momentos a gente está assistindo aquele casal de protagonistas se envolvendo nas merdas que estão se envolvendo, tendo dificuldade ali de saber qual vai ser o próximo passo, sendo, né, cada vez mais abraçados e levados por essa loucura toda. E a trilha sonora de fundo desses diálogos, de várias cenas, é um martelo batendo, é parede caindo. Você tem uma situação mais caótica do que uma reforma, eu desconheço, assim, uma situação do dia a dia que é caótica, é reforma. E aí você trazer a reforma pra isso, pra esse filme, você dá um tom do caos que o filme vai ser, e ele vai se tornando cada vez mais caótico, e a trilha sonora, né, esses sons da reforma, eles vão se tornando cada vez mais adequados ao que a gente está assistindo. Eu acho isso tudo muito interessante, é uma composição que se encaixa muito bem, ao passo que é um filme que ele vai lidando com questões cada vez mais imprevisíveis, né, como e cada vez mais você fica sem entender pra onde ele vai, e cada vez mais que ele tenta brincar com as ideias, subverter as ideias, ele vai ali num efeito dominó muito maluco. E aí no centro disso tudo a gente tem dois personagens muito bons, interpretados por dois atores incríveis, que são o Irandir Santos e a Leandra Leal. São sensacionais. Ele trazendo ali um lado meio
mais vulnerável, ao mesmo tempo você nunca sabe o quão esse homem está no controle e o quão esse homem está sendo levado por essa situação. Já a Leandra Leal, ali numa interpretação que eu não consigo pôr em palavras, ela está incrível, uma das melhores atuações dela, como essa protagonista que ela acaba se envolvendo nessas coisas e também sendo levada, né, sendo carregada e, sabe, também tem um misto de ingenuidade com um toque meio de malícia que cai muito bem e a Leandra Leal, ela mata ali no peito, ela, sabe, assim, ela tem uma força para trazer isso, para compor essa personagem muito bem, em todos os aspectos na narrativa, em todos os aspectos e os diversos lados da personalidade dessa personagem são ali dominados com louvor pela Leandra Leal, que também tem muita troca com a personagem da Irene Havashi, que eu preciso só destacar ela aqui porque ela tá maravilhosa, ela rouba muito a cena pra si, toda vez que ela tá em cena, o filme ganha um tom cômico um ponto acima, sabe? Tipo, é um filme que eu acho que ele é muito engraçado, mas quando a Irene Havashi tá em cena, ela tem diálogos icônicos, ela tem uma presença engraçada, ela tem tiradas muito boas, ela é uma personagem que subverte muito da expectativa que a gente tem conforme ela aparece no filme, e isso acaba elevando esse tom cômico, que sempre tem um toque, como eu falei, de macabro, é sempre um humor macabro que tá ali nesse jogo de tons que o Fernando Coimbra, ele trabalha tão bem. É um filme que ele não perde a mão em nenhum momento, eu acho que ele sabe lidar com um lado mais dramático, sabe lidar com um lado mais violento, um lado mais sensual, um lado mais engraçado, sempre ali no meio macabro, tá ali, parece que é a espreita, parece que ele desarma a gente em vários momentos, parece que ele faz um filme que em vários momentos a gente, pô, tô dando risada aqui, não sei o que vai acontecer, mas legal, é um filme divertido, e aí ele vem com um lado mais pesado, ele vem com um lado mais, sabe? Aí esse filme ele vai, como eu falei, é um filme de impacto. Eu acho que é justamente pelo Coimbra conseguir fazer rir, né, e saber fazer rir, é que ele consegue fazer um macabro tão bem, ele consegue fazer cenas mais pesadas tão bem. E aí nisso ele vai brincando sempre com a expectativa do que vai acontecer, a expectativa e a subversão. Tem um dos momentos mais divertidos da obra, é justamente um dos momentos mais macabros da obra, que é o momento de um jantar ao ar livre, envolvendo ali o personagem principal do Irandir Santos. Esse momento, ele é um momento super tenso, ele é um momento bem construído, ele é um momento que você fica na expectativa, ao mesmo tempo você dá risada de nervoso, você dá risada porque é engraçado, você acha pesado porque é um momento pesado, sabe? É um misto de emoções tão grande. Só que eu acho que o segredo de Os Enforcados ser um filme tão interessante é justamente ele não perder a mão, sabe? Ele não perder a mão do que ele tá trazendo, ele não perder a mão dos personagens. O trabalho psicológico ali de desenvolvimento do psicológico desses personagens é sensacional. Você acompanhar as fases do protagonista interpretado pelo Irandir Santos. Tem uma cena que ele tá ali junto de uma escola de samba, onde ele clama, né? Vamos superar e vamos pisar na cabeça dos nossos inimigos. E é um momento festivo, é um momento de alegria. E é um momento super, assim, para você espectador, que você sabe outros contextos do que aquelas pessoas ali, você enxerga outro tom naquela cena e isso dá uma sensação diferente, porque é uma sensação que você tá vendo algo festivo, mas ao mesmo tempo você sabe um subtexto daquela cena. E a personagem da Leandra Leal parece que é a única personagem que ela é a sua cúmplice nesse momento. Então, tudo isso vai gerando um momento, vai gerando um misto de sentimentos, um misto de sensações que torna a experiência de Os Enforcados uma experiência muito única. É um filme que tem muitos personagens, e eu acho que ele traz vários personagens ali secundários com importância bem menor, mas que, por sua vez, eles servem muito para a construção desse sentimento, né? Então a gente tem personagens que vêm ali para acentuar um lado da tensão, para acentuar esse suspense. Tem personagens que vêm para meio que equilibrar a balança, tipo, parece que tudo vai dar errado, mas não, as coisas vão dar certo, porque tem esse personagem aqui que tem essa solução. Desde o começo é um filme que brinca muito com a violência, às vezes meio explícita, às vezes não. Eu acho que no começo violência pesada demais, algo para realmente te chocar pela violência, mas é um filme que sabe usar muito bem esse tom mais pesado, ao mesmo tempo em contraste com um tom mais cômico. Dentre tantas cenas que eu posso citar e que eu já citei, temos uma com uma música da Marília Mendonça que, olha,
uma das melhores cenas, incrivelmente bem filmada, e que marca muito, não só pela cena em si, como pelo uso da trilha sonora, que acaba dando um gostinho a mais para aquele momento em específico. É um filme muito divertido, é um filme que tem tiradas muito boas, tem momentos muito marcantes, muito impactantes no geral, mas é um filme que eu acho ele muito equilibrado e é uma grata surpresa. Eu já gostava muito do Lobo Atrás da Porta, então ver o novo trabalho do Fernando Coimbra, ainda mais com Leandra Leal, me deixou muito empolgado, me deixou muito animado. Falei, não, eu preciso ver esse filme. Mas eu não estava preparado para a experiência que eu ia ter com Os Enforcados. Eu não sabia que eu ia amar tanto esse filme e que, inclusive, eu ia gostar dele mais do que eu gostei do Lobo Atrás da Porta. Então, para Os Enforcados, nota 9. Eu nem digo que eu vou colocar ele entre os melhores filmes de 2025, porque eu já coloquei ele entre os melhores filmes de 2024. Caso contrário, ele facilmente estaria, sim, na minha lista desse ano. Eu considero ele um lançamento do ano passado, então eu botei lá na outra listinha. Inclusive, vale dar uma olhada. Mas 2025 tem sim os seus filmes brasileiros muito bons, como é o caso, por exemplo, do filme do Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa, que eu achei muito legal. É lá do comecinho do ano, mas eu não esqueci esse filme. Mas agora eu quero saber de você, se você já assistiu Os Enforcados, me conta o que você achou ou a sua expectativa pro filme. Como sempre, muito obrigado por assistir esse filme até aqui. Valeu, falou e até mais.